Olá pessoal, boa tarde. A prova vai apresentar para vocês agora a correção do primeiro ano, tá? A prova do primeiro ano A e B, elas estão bem parecidas, então acho que fica tranquilo para vocês entenderem a correção. A primeira questão era uma questão sobre os refugiados, né? É um artista chinês, né, que representou aqui na imagem, né, coletes salva-vidas, 14 mil coletes salva-vidas, né, nas colunas em Berlim, lá na Alemanha. E aí a primeira pergunta era para qual fluxo populacional contemporâneo o artista chama atenção no mundo, tá? Então a resposta era Europa, né? E claro que se vocês quisessem ser mais objetivos aí, colocando a imagem, a travessia pelo Mediterrâneo, né? Por conta dos coletes salva-vidas. Na B, era uma questão também, né? É continuação da primeira, lá da imagem, ainda para análise da imagem. Cite duas causas que atualmente forçam milhares de pessoas a deixar a Síria. Aqui a prova vai colocar 4 situações, mas vocês deveriam colocar só 2. A própria guerra civil, o avanço do terrorismo, a violência, os governos autoritários, né? O caso do Bashar al-Assad, tá? Então, que a gente comentou bastante na sala, vocês leram lá também no PowerPoint, né? Os movimentos migratórios assumem muitas direções no mundo. Cite as principais causas relacionadas ao mundo contemporâneo. Era a C ainda dessa questão. Lá, a partir da imagem do artista, como você avalia o drama dos refugiados, ressaltando o direito dos mesmos no contexto das leituras realizadas sobre o tema. Vocês fizeram um trabalho, né, sobre a questão dos direitos dos refugiados. Então, por isso que a Pro colocou na prova lá, por isso que tem que ser pautado no trabalho. Só vou aceitar respostas que estiverem lá no PowerPoint, tá? Bom, na C, né, pessoal, na primeira, o que era a questão aí dos coletes salva-vidas, né, que eles usam aí para indicar os perigos que os refugiados sofrem na travessia do Mediterrâneo. Os direitos devem ter básicos como os direitos básicos de como qualquer estrangeiro, né, que é a questão dos direitos humanos aí para os refugiados. Então, direito à educação, à moradia, a trabalho, a questão o direito a circular. Claro, né, pessoal, que o próprio trabalho colocava que quando a demanda de refugiados é muito alta, muitos países, principalmente essa questão do direito a circular, ela fica restrita, mas é um dos direitos que os refugiados deveriam colocar, vocês poderiam colocar. Quando os países não conseguem trazer esses direitos aos refugiados, a Acnur é uma instituição que pode ajudá-los ao cumprimento desses direitos quando eles estão aí na situação de refugiados dentro dos países. A questão 4, né, tinha uma imagem lá do Trump no Muro do México, né, identifique 2 aspectos relativos às tensões vividas na fronteira entre Estados Unidos e México na atualidade, relate as abordagens de nossas aulas, né. Até pouco tempo atrás, né, no governo do Trump, a questão da fronteira México-Estados Unidos estava bem tensa. Então, a primeira colocação que vocês podem ter colocado aí são a construção do muro, né, que aumentaria a restrição da entrada dos imigrantes ali pela fronteira do México. Então, foi uma batalha muito grande, a gente comentou em sala do Trump para a construção do muro. A segunda é a criminalização da população, né, que a gente comentou em sala, que ao criminalizar, ele separava pais e filhos, né, colocava os filhos sobre a tutela dos Estados Unidos e colocava os pais como detentos, né, então isso fez com que várias crianças perdessem o contato com os seus pais, tá? E aí, né, isso na questão do Trump acabou virando uma violação dos direitos humanos a nível aí de ONU, né, de denúncia dos direitos humanos internacionalmente, tá? Aí vai de como vocês comentaram as questões também pautadas nas nossas conversas em sala, tá? Aqui tinha um texto, né, sobre a questão dos refugiados,
principalmente a questão da colocação da Alemanha, né? O que é a ação das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, ela vem esperando aí, né, da ação dos países europeus, da União Europeia. E aí tinha uma pergunta que a gente discutiu em sala, né, o que é o espaço Changer, né, dentro da União Europeia, que é um espaço que o bloco econômico e alguns países também que não fazem parte do bloco, são 26 países que fazem parte desse espaço, eles dão a ideia de livre circulação, né? Então, é um acordo implantado desde 1985. Então, quem entra nesses espaços tem acesso à livre circulação nos 26 países que fazem parte, tá? Na questão, explique qual foi o posicionamento da União Europeia e o papel da Alemanha frente à intensificação desse fluxo migratório, né? Que à medida que esse espaço ele foi se tornando uma via de refugiados, ele acabou aí se tornando um problema, né? Então vocês podem colocar isso, que a livre circulação se tornou um problema para os países da União Europeia que queriam barrar a imigração ilegal, né? Então isso estava lá no livro de vocês, a gente comentou em sala também, né? E o papel da Alemanha. A gente teve, no livro de vocês está colocando, a gente comentou em sala também, que a Alemanha é a que mais tem leis flexíveis para a entrada de refugiados dentro do território, né? Lembrando que essa lei, ela é pautada no bloco econômico da União Europeia. Portanto, a Alemanha, né, ela começou a um processo desde 2014 para cá, a expulsar alguns migrantes, principalmente aqueles que entre 3 meses e 6 meses não estivessem trabalhando, né? Então isso houve uma grande crítica, né, da própria Acnur, né, da comunidade internacional, mas a Alemanha se sentiu pressionada aí pela questão da União Europeia e a entrada desses imigrantes legais, principalmente no espaço Schengen, tá? Bom, aí na próxima questão, na 7, tinha a dinâmica interna de uma região metropolitana extremamente complexa, dada a variedade de interações que estabelecem entre os aglomerados que a compõem. Conceitue o processo migratório da tabela, justifique sua resposta. Então, tinha uma tabela com a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, as pessoas que trabalham e estudam em outros municípios, tá? A pergunta era, aqui para vocês, qual era o processo migratório? O processo migratório aqui é um processo pendular. Justifique sua resposta, tá? Então, assim, né, pessoal? Com as interações de trabalho, com o aumento da urbanização, com as manchas urbanas, se tornou muito comum as pessoas trabalharem e estudarem em municípios diferentes, né? Então, a pessoa pode morar dentro de um determinado município e trabalhar em outro, e fazer isso durante um único dia, né? Ela consegue ir e vir em municípios diferentes. Então, essa é uma característica do mundo globalizado, do crescimento da urbanização, né, principalmente das grandes cidades, como São Paulo. No caso aqui, a tabela mostrava o Rio de Janeiro, tá? A 8, o Brasil é uma república federativa presidencialista. Explique o que significa essa formação administrativa. Dê exemplos da atuação do Brasil nesse tipo de organização. Bom, pessoal, ser uma república federativa representa que a ideia de que o Brasil ele tem estados parcialmente autônomos. Por quê, pessoal? Apesar da gente ser uma federação, essas federações elas estão alinhadas a uma Constituição Federal, né? Então, no caso do Brasil aqui, né, indica que os estados são unidos numa federação, mas mantém relativa autonomia, né? E aí a gente comparou com os Estados Unidos, por isso que a Pro pediu para vocês dar exemplos da atuação no Brasil. O Brasil, por exemplo, não pode legislar os seus estados em relação às leis do aborto, pena de morte, liberação de determinados, da maconha, por exemplo, como nos estados norte-americanos isso acontece, tá? Por quê? Porque aqui a gente respeita, o processo das federações estão ligado à Constituição Federal. Em relação à República presidencialista, né, o presidente da República ele tem um cargo executivo, né? Acumula chefe de Estado e chefe de governo, porém, também está restrito às instituições do Legislativo, do Executivo, tá? Ele também não pode agir de forma autônoma.
embora tenha uma representação de cargo de executar essas leis, tá? Então depende aí de como vocês colocaram aí essas questões. E aí vieram os testes têm a resposta no próprio Forms, quando vocês abrirem, vocês poderão dar uma olhadinha lá e a gente comenta em sala de aula também, tá bom? Grande beijo, galera, espero que vocês tenham feito uma boa prova.